Olá, pessoal! Sejam bem-vindos mais uma vez em mais um vídeo. Você, trabalhando em um supermercado ou chegando agora, você arrumou um trabalho em uma rede de supermercado e você vai cuidar de uma conta. E qual não é a sua surpresa? Você encontrou uma conta de um determinado fornecedor e essa conta está negativa. Ela possui dívidas. Como fazer, o que fazer? Pois é, o assunto de hoje é o que vem a ser a conta do fornecedor e como controlá-la. Ok? Então vamos lá. Para quem não sabe, para quem não conhece, para quem é novo, para quem está começando agora, para os gestores, os compradores aspirantes aí, os auxiliares de compras que pretendem chegar a gestores. Então, eu explico para vocês. Conta do fornecedor é quando você faz um negócio com o fornecedor, tá? Vamos do princípio, vai. Você introduziu um fornecedor, você colocou um fornecedor em linha, ok? E você fez a primeira compra com ele, tá? Vamos esquecer um pouquinho desse fornecedor que você assumiu agora esse departamento e você encontrou esse departamento com dívida. Então, vamos falar um pouquinho para quem está começando agora na área, tá bom? Então, você colocou em linha um fornecedor e você fez a primeira compra com ele. Essa compra resultou uma duplicata, ok? Uma contrapartida. Essa duplicata é a pagar para o fornecedor, tá? Então, quem deve para o fornecedor somos nós, ok? E eu vou dizer nós já de cara, porque eu sempre me coloco no lugar, pela profissão, por ser gestora, tá? Então, eu digo você, mas eu já vou falar nós, porque mais cedo ou mais tarde eu vou me incluir nessa mesmo, então, vamos lá, estamos juntos aí. Então, o que acontece? Uma vez que você comprou desse fornecedor, gerou uma duplicata a pagar para ele, tá bom? Que é a contrapartida. Aí já gerou uma conta corrente, tá? Que é um débito para nós, contra nós, tá? Nós, supermercado. E um crédito para esse fornecedor. Então, nós já chamamos isso de conta corrente, que é como se fosse uma conta bancária. Quando você abre uma conta no banco e você recebe o seu salário através dessa conta, o seu salário é depositado nessa conta e você utiliza o seu cartão de débito, você gastou R$200 da sua conta, é deduzido esses R$200 e você passa a ficar com um saldo de R$800, certo? Então, você gastou mais R$100, no seu extrato bancário vai ser deduzido esses R$100 e você vai ficar com 700. Então, os 700 ainda é positivo e ficou vermelhinho lá os 200 e os 100, tá? Que é negativo. Na conta do fornecedor, no âmbito empresarial, é como se fosse essa conta corrente de banco, tá? Ele tem lá a compra que você fez para receber, ok? E vamos supor que dessa compra que você fez dele, desse que ele tem a receber a compra que você fez, faltou uma caixa do que você comprou, tá? Então, dessa caixa que você comprou, resultou numa nota fiscal de devolução parcial, ok? Essa nota fiscal de devolução parcial, ela vai gerar um débito contra o fornecedor e um crédito para a nossa empresa. Tudo bem? Então, ó, vou voltar um pouquinho aqui, tá? Então, o que vem a ser a conta do fornecedor, tá? Quando você faz um negócio com o fornecedor, você faz uma compra dele
Esse negócio, essa compra gera uma contrapartida, tá? Gera uma conta corrente. Você precisa acompanhar essa conta corrente para que a empresa não fique no prejuízo, tá bom? Aí, quais são os tipos de negócio aí que você pode fazer com esse fornecedor que você precisa acompanhar, tá? No nosso caso aí, no nosso ramo, que é o supermercado, que você fez a compra ali. Então, tem o crédito a favor dele, que é a compra, e o débito contra nós, que nós temos que pagar o boleto para ele, referente a essa compra aí, ok? Por isso o nome conta corrente, é como se fosse extrato bancário, beleza? Repetir para ficar clarinho aí. Então, nós já emitimos uma nota de devolução contra esse fornecedor, que gerou um débito contra ele e um crédito a nosso favor, ok? Tá. Esse crédito que gerou a nosso favor, se a nossa empresa for grande, assim, ou que seja mediana, que tenha pessoas o suficiente para criar um contas a receber e um contas a pagar, ok. Cada um no seu quadrado. O contas a pagar vai pagar a duplicata que nós devemos para esse fornecedor e o nosso contas a receber vai cobrar essa nota de devolução que nós temos a receber desse fornecedor, ok? Suponhamos que a nossa empresa não tem pessoal o suficiente para isso. Então, cabe a nós, gestores, nós compradores, ajudarmos o nosso financeiro a receber essa nota fiscal de devolução parcial, tá bom? Para que não encavale esse contas a receber aí e a empresa não fique no prejuízo. Vamos supor que você vai fazer uma segunda compra desse fornecedor e sendo segunda compra, já gerou uma quebra da primeira compra. Opa, quebra já é da alçada do comprador, tá bom? Sendo da alçada do comprador, a nota fiscal de quebra, se a gente não tem pessoal o suficiente para cobrar essa nota, então, sendo da sua alçada, você vai ficar no pé do fornecedor para ele pagar essa nota fiscal de quebra também, tá bom? Além da nota fiscal de quebra, então você tem duas notas fiscais de compras a pagar para esse fornecedor e você tem duas notas fiscais de devoluções a receber desse fornecedor. A nota fiscal de devolução parcial da primeira compra e a nota fiscal de devolução de quebras, que também é gerada da primeira compra, tá bom? Resultante da primeira compra. Então, você já tem dois débitos a receber aí, tá? Para a sua empresa. Outro negócio que também vai para a conta do fornecedor. Um encarte que você possa vir a fazer com ele. Você vai negociar um dos produtos dele que você colocou em linha para tabloide. Você negocia um preço de um determinado item num valor mais em conta e você vai ofertar esse item num preço menor do que o que você já vende, tá? Porque ele está no tabloide, no jornalzinho de ofertas. Se você negociou em preço menor e esse preço não veio direto na nota fiscal, ele vai gerar uma verba ali. Você vai negociar com esse fornecedor uma verba. Ele vai te pagar um valor à parte para você reduzir o custo desse produto e poder ofertá-lo então, tá? Se você negociou essa verba na forma de recebimento em bonificação em mercadoria, você consegue visualizar o pagamento dessa verba assim que a mercadoria chegar junto com a nota de compra, tá? Se você negociou o recebimento dessa verba na modalidade do financeiro, seja boleto bancário ou depósito em conta,
ou transferência bancária, então você já precisa da informação do seu financeiro, se esse valor foi pago ou não, tá? Ok. Então já é um negócio a mais que pode vir a somar ali a conta corrente do fornecedor, tá? Então, se você trabalha com um sistema, um software de gestão, tem lá a conta do fornecedor, com o nome do fornecedor, e tem uma coluna de crédito para o fornecedor, uma coluna de débito e uma coluna de total, que é a diferença entre os dois, tá? Com isso, ali vai se acumulando todos os créditos que ele tem em haver e todos os débitos, que no caso são os seus créditos em haver, tá bom? Vamos supor ainda outra situação. Da compra que você fez com ele e que o produto é para encarte, você negociou para encarte, vamos supor que da verba que você negociou com ele foi para pagar o encarte, tá? E o repasse do valor do produto, que você colocou o valor do produto mais em conta, ele mandou direto na nota fiscal. Ele já mandou o produto mais em conta para você, tá bom? Quer dizer, ele deveria mandar mais em conta o produto para você. E o que aconteceu? Quando a mercadoria bateu na sua portaria, a mercadoria veio um pouco mais cara do que o que estava no pedido, do que o que vocês negociaram. Então, gerou uma diferença de preço na conta do fornecedor. Só que essa diferença de preço, agora é uma sugestão minha, tá? Tem, assim, algumas situações. Para você jogar essa diferença de preço na conta do fornecedor, eu sugiro que você não faça deliberadamente, tá? Que você não jogue a diferença de preço na conta do fornecedor sem uma prévia autorização dele, sem ter combinado antes com ele, tá bom? Por quê? Se você, quando colocou esse fornecedor em linha, você já combinou com ele lá atrás, já está em contrato de fornecimento, em determinada cláusula, que se o fornecedor enviar mercadoria com preço acima do negociado em tabela ou acima do negociado no referente pedido, o contratante tem total liberdade de jogar a diferença de preço na conta do fornecedor para posterior pagamento ou para abater-se diretamente no título que gerou aquele pedido, tá bom? Se foi já combinado, ok, pode jogar na conta do fornecedor. Se não tem esse combinado no contrato, já previamente combinado com ele, então entre em contato com o fornecedor, mencione para ele o que está acontecendo. Olha, nós negociamos o produto para encarte, nós negociamos um preço no pedido e o produto está chegando mais caro, certo? Então, ele vai te autorizar a jogar a diferença de preço na conta, se comprometendo a corrigir esse preço, a pagar para você na próxima visita. Então, o que precisa ser feito aí? Meu querido, beleza, obrigada, mas me manda um e-mail confirmando isso para mim. Ele te manda o e-mail e você joga na conta. Por que é necessário que se envie um e-mail dele assumindo isso com você? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Assim como você negociou com o fornecedor e você precisa cumprir aquilo que você negociou com ele, né, uma via de mão dupla, o que ele combinou contigo também precisa ser cumprido. Por isso precisa estar tudo escrito ali preto no branco. Assim como você não sabe se você estará na empresa amanhã, nós não sabemos se ele estará na empresa amanhã. Por isso é bom estar tudo escrito, bonitinho, combinado. Beleza? Ok. Então, com relação a isso, a diferença de preço na conta do fornecedor. E previamente combinado, autorizado, tudo bonitinho.
Bom, aí vocês podem me perguntar, como de fato já me perguntaram. Vânia, você se lembra de uma história em que isso foi muito importante para você? Em que esse episódio, né, esse ocorrido da conta do fornecedor foi muito importante para você? Sim, gente. Para quem me acompanha já no canal, meu canal ele é novo, tá? Eu inaugurei o canal em janeiro deste ano. É um canal voltado para supermercado, para o varejo, especificamente para supermercado. Eu iniciei este ano porque existe uma procura para supermercado e não tem. Então, eu vendo essa necessidade, estou eu aqui, tá bom? Eu já tive essa preocupação, eu já procurei também na época, não encontrei, então hoje eu resolvi prestar esse serviço, tá bom? Por uma época, eu reduzi as compras, eu saí um pouco de compras para cuidar das contas dos principais fornecedores, dos fornecedores maiores, tá? A empresa viu essa necessidade, porque nós tínhamos um valor muito grande para receber de fornecedores na rua, ok? E eu comecei trabalhando em hipermercado, onde foi a minha escola, tá? E no hipermercado, onde eu comecei a trabalhar, ali a gente controlava tudo na unha, desculpa. Naquela época, nós não tínhamos como controlar no sistema. Os acordos eram feitos manualmente, inclusive. E aquele gestor que não batesse meta trimestral e que não trouxesse a sua conta ali certinha, era demitido. Então, nós tínhamos que trazer tudo certinho. E foi ali que eu aprendi a fazer tudo isso. Quando eu fui trabalhar nessa outra rede, então, que no caso supermercado, eu recomecei ali. Eu comecei como auxiliar de compras e pude mostrar aquilo que eu já sabia, implantar o que eu já sabia de controles e pude aprender muito mais naquela empresa de supermercados, porque existe uma grande diferença, gente, tá? Você pensa que é fácil você vir de um hipermercado, você acha que vai ser fácil trabalhar em uma rede de supermercado, mas não é fácil não, tá? A diferença é grande, o desafio é grande. E eu pude aprender muito ali. Me desafiaram, tá? E eu aprendi bastante. Então, como eu comecei a cuidar de algumas contas, que no caso eram as contas multinacionais, as empresas grandes, nós conseguimos receber dessas contas, desses fornecedores. E a empresa viu, então, uma necessidade de nós criarmos a controladoria comercial. E por quê? Porque nós tínhamos cerca de 3,8 milhões em aberto no mercado para receber, tá? De débito de fornecedores. Então, não é pouco dinheiro, né, gente? E o que acontece? Não foi fácil receber isso, não, tá? Não foi nada fácil. Por quê? Por mais que o valor esteja lá negativo na conta do fornecedor, você precisa provar que ele deve para você, para que você receba. Ainda mais quando são coisas antigas, atrasadas, tá? Você tem que provar, então, aquilo que está em aberto. E é nesta hora que você precisa ativar o anel da parceria, tá? Eu falei ativar o anel da parceria, aqueles mais antigos aí que são da minha época já lembraram do Super Gêmeos, ativar, não é? Então, mas eu não vou contar a história da Liga da Justiça não, tá? Bom, quem se lembra do vídeo que eu soltei não faz muito tempo, com o título "O fornecedor deve ser considerado seu aliado ou seu inimigo?" Pois é, esse é o título do vídeo. Nós vamos colocar o link aí,
caso vocês queiram assistir esse vídeo depois na íntegra. Eu tenho muitos fornecedores que eu amo de paixão, muitos vendedores que me acompanham aí no canal. Agradeço imensamente a participação de vocês. E eu vou falar algo aqui que vai de encontro a isso e para vocês verem a importância, tá, do fornecedor, do vendedor. O fato de você ter um bom relacionamento com o seu fornecedor, e isso só é possível na modalidade da negociação ganha-ganha, tá? Você precisa, desde o início, desde que você coloca esse fornecedor em linha, manter esse bom relacionamento com ele. Bom, tudo bem. Tem um vídeo meu aí também que eu conto uma situação minha que eu não tenho vergonha alguma de falar, tá? De uma situação que eu tive com um vendedor. E tá o vídeo lá também, depois vocês dão uma olhada lá, fuçam lá e vocês vão encontrar. Você não tem que ter vergonha de assumir os seus erros, tá? O importante é você corrigir os seus erros. Fica aí a dica, tá bom? Então, vem uma pergunta: quanto tempo eu demorei para conseguir colocar para dentro esse valor, né? 3,8 não é pouco dinheiro, né, gente? Então, demorou. Demorei um bom tempo aí. Se não me engano, eu demorei aí uns 4, 5 anos para conseguir receber esse valor. E quando eu disse que eu fui desafiada e eu me desafiei e que eu aprendi muito nessa outra empresa, foi nesse sentido. Eu descobri o meu dote para o financeiro, né? O contas a receber aí, a controladoria comercial. Como eu já tenho mais de 28 anos de supermercados, eu descobri esse lado meu também. Então, não foi nada fácil, porque além de você ter que provar para o fornecedor que você deve, que ele deve aquele valor, nós tivemos um problema, tá? O nosso almoxarifado ficava na parte de fora do escritório. E com as chuvas, tá? Com as chuvas, o nosso almoxarifado perdeu, assim, muita coisa. Nós perdemos material de escritório, nós perdemos muitos talões de contratos, de acordos comerciais. Como eu disse, os acordos comerciais nessa rede de supermercados também eram manuais naquela época, tá? Então, eles ficaram assim, alguns deles, né, muitos deles, ficaram numa situação assim que você não tinha como identificar nome dos vendedores, assinaturas, o tipo de negócio que foi feito, o valor que foi negociado, o produto que foi negociado. Era complicado mesmo, então foi difícil. E foi nessa hora que entrou o relacionamento que eu tinha de anos com muitos vendedores, tá? Que eu já conhecia da outra empresa, alguns que eu conhecia ali naquela empresa, e muitos deles já me conheciam, já conheciam a minha forma de trabalho, já confiavam em mim, tá? Na minha pessoa. Por isso é que eu digo que de todas as habilidades que um comprador precisa ter, a principal delas é a transparência. Eu digo muito isso porque é através da transparência que você conquista muita coisa. É uma via de mão dupla, que você também cede muita coisa a partir do momento que você confia na outra parte, na pessoa. Tá? Bom, depois de muito tempo eu consegui sim colocar a conta em dia, ficou um resquício, aí, um resíduo dos fornecedores que já haviam falido, né? Mas a estratégia funcionou, a estratégia que eu coloquei em prática funcionou, deu certo. E os benefícios aí, né? O que é importante, por que é importante manter a conta do fornecedor, você acompanhar a conta do fornecedor? Para não precisar despender tempo, tá? Ou pessoas
para correr atrás do fornecedor e se estressar com cobrança atrasada, como eu me estressei. Porque por mais que eu tenha conseguido reaver esses valores aí, mais de 90% da parte do valor, que não era pouco, eu acabei me estressando. Meu cabelo caiu, minhas unhas quebraram, nervoso, eu engordei. Então não foi assim, ainda mais mulher, né, gente? Nossos hormônios, ó, tireoide. Então pensem como foi que eu não fiquei. Mas enfim, graças a Deus eu consegui, deu certo. As estratégias aplicadas funcionaram. Estamos aí para contar a história, né? Bom, uma pergunta que fizeram aqui. Quando é melhor fazer essa cobrança? Gente, a cada visita do fornecedor. O importante, a melhor hora para se cobrar é a cada visita do fornecedor. Não deixar passar esse tempo, tá? Se programe para isso. Ah, mas meu tempo é corrido, porque eu atendo o fornecedor VaptVupt. Se programe, tá? Se programe. No final desse vídeo, eu vou dar uma dicasinha para vocês, então aguardem aí até o final, tá bom? Se você trabalha apagando incêndio, aguarda até o final que eu vou te dar uma dica. Então, onde que as pessoas mais erram nisso? Justamente nisso, que no contrário do que eu acabei de falar, deixando o tempo passar, deixando a bola de neve crescer, tá? E isso não pode acontecer. Então, para que você se organize, se a sua empresa possui um software de gestão, se a sua empresa possui um sistema, acompanhe o sistema, se organize para isso e acompanhe o sistema. Agora, se não possui, é na unha mesmo. É na unha. Eu fiz o meu controle no Excel. Eu fazia o meu controle no Excel. Quando não tinha o controle no Excel, era na mão mesmo, era em pedaço de papel, fazendo assim, coluna, sabe? Usando a régua, fazendo coluna, como a gente fazia na época de escola, colocando o nome do fornecedor, ou então em folha de almaço, em folha de caderno, tá? Aqueles cadernos universitários. Você se arruma como você pode, mas o controle é preciso, é necessário, tá bom? Para que você consiga se manter ali com as suas coisas em ordem, você precisa ser organizado, seja como for. Se não tem sistema, meu querido, vai no papel, tá bom? Agora, se tem sistema, então você pode melhorar, eliminando o papel. Fez um acordo no sistema, digitaliza. Tá assinado tudo bonitinho, tudo certinho? Digitaliza, já passa por e-mail para o financeiro para que a cobrança seja feita, para que o fornecedor pague, passe para o financeiro deles, então você já fica com o e-mail ali guardado como prova, com o anexo. Dá para você melhorar os processos aí, dá para você tirar papel da frente para não correr o risco de perder como nós perdemos lá atrás. Embora naquela época, né, digitalização era tecnologia avançada para a gente. Aquela era a época do facsimile ainda, gente. Então, dá para melhorar, tá bom? Dá para melhorar. E hoje as coisas estão muito mais práticas ainda, né? Então, por onde começar para você fazer isso, fazer esse controle? Bom, aí depende em que situação a sua empresa se encontra, tá? E qual é a situação da sua empresa? Tá? Quem está participando aí? Tem problema com a sua empresa nesse sentido? Acompanha a conta do fornecedor ou não? Seu fornecedor tem dívida com você, está com a conta em dia, está tudo bonitinho, não te deve nada, você também não deve nada para ele, né? A situação hoje, com relação ao Covid, a instrução é que ninguém pague as contas, né? Que segure as contas. Bom, pelo crescimento que o supermercado teve, por conta da demanda aí, isso não cabe para nós, tá? Assim como o supermercado teve demanda, tá vendendo bem, a indústria também.
Então, não cabe a nós essa questão aí de não pagar a sua conta, pelo menos não para supermercado e fornecedor. Beleza? Bom, e na questão aí de controle ainda, tem duas situações, tá? Se a sua empresa possui um quadro de funcionários com um número de pessoas que dê para montar uma controladoria comercial e que tenha pessoas que entenda dessa área, que entenda de controles, para que possa fazer esse controle, então, beleza, dá para se controlar por aí, tendo um departamento que faça isso. Se não, tem que ser o gestor mesmo, o comprador mesmo. Agora, sendo controladoria ou sendo o gestor comercial, o ideal é que essa cobrança, esse acompanhamento seja feito a cada visita do fornecedor. Se não, você pode agendar também um horário à parte da visita dele para você bater a conta desse fornecedor e ver a quantas andam aí. Beleza? Bom, eu tenho dessa empresa onde eu coloquei a conta em dia, eu treinei 2 pessoas para cuidarem da conta, tá? Da controladoria. E a estratégia funcionou de forma que eles conseguiram manter a conta em dia, tá? Continuam recebendo direitinho dos fornecedores, o que precisa ser abatido é abatido, o que tem que pagar boleto é pago boleto. E é claro, problemas sempre vão acontecer, tá? É tudo uma questão de conversar, né? De entrar em contato, de negociar, de conversar. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Com relação a que eu comentei de fazer o contrato de fornecimento lá atrás e você já combinar com o fornecedor, deixar tudo acertado em cláusula contratual de como será feito a negociação com ele, a forma de recebimento, tudo mais, não quer dizer que você não terá problema ali para receber as suas negociações, tá? Isso pode acontecer, problemas podem acontecer tanto conosco, né? E nós vimos a precisar negociar com o fornecedor uma duplicata ou outra, como da parte do fornecedor também, tá? Por isso que tudo é uma questão de relacionamento, você manter um bom relacionamento com o seu parceiro, com o seu fornecedor, e isso não é de um dia para o outro, tá, gente? Relacionamento com o fornecedor precisa ser um relacionamento assim a longo prazo, tá bom? E eu falei para vocês que eu ia dar uma dica para vocês no final do vídeo. Vocês podem entrar no meu canal, tá? vaniasantos.com.br e baixar gratuitamente um e-book que ensina como turbinar a sua produtividade com 4 super dicas. Se você vive apagando incêndio, vive na correria, essas 4 super dicas servem para que você consiga melhorar a sua produtividade no dia a dia e não só no trabalho. Você consegue fazer isso em casa também, tá bom? Prova isso que na semana passada uma colega minha disse que entrou no meu site, viu o e-book, baixou e disse que já está aplicando com a filha dela. Olha só, que interessante. Então funciona não somente para gestor comercial, tá? Fica a dica. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter contribuído com vocês. Visitem os meus canais aí, visitem o YouTube, visitem o Instagram. Tem vídeos à vontade para que vocês possam acompanhar e verem novos conteúdos, tá bom? Um beijo e até amanhã.